Você sabia que o cultivo de seringueiras oferece ao produtor rural uma série de vantagens relacionadas ao meio ambiente, como, por exemplo, a conservação do solo e da água? Pois é, quem vai explicar melhor esse assunto para a gente é o doutor em fitotecnia e pesquisador da Embrapa de Pesquisa Agropecuária, da empresa, perdão, de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, o Antônio de Pádua Alvarenga. Antônio, muito bom dia primeiramente, seja muito bem-vindo com a gente aqui no Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Antônio, antes da gente falar dos resultados, conta pra gente mais aspectos da pesquisa. Quem esteve envolvido nela, o que motivou a realização dessa pesquisa em seringais? Dá um panorama pra gente em relação à pesquisa, antes da gente falar um pouquinho mais sobre os resultados dela. Felipe, você sabe que água é um bem básico, né, Felipe? E hoje se questiona muito com relação ao bom uso da água. Para mim que tem uma unidade experimental aqui no município de Oratórios com um seringal de pouco mais de 30 anos. E nós resolvemos aqui questionar isso aí, esse volume de água que realmente ela vem a infiltrar no solo, né? Então, nós fizemos algumas medições comparando ela com a mata nativa e com uma pastagem, de certa forma, degradada. E nós verificamos que a infiltração de água na seringueira ela é um pouco mais eficiente do que numa floresta. Não que a floresta não seja eficiente, muito pelo contrário, ela é muito eficiente. Porém, a água numa árvore de seringueira ela é mais efetiva, tá? A estrutura da planta, essa água consegue descer facilmente pelo tronco da árvore e infiltrar no solo. E quando você tem uma mata muito fechada, o que acontece que também já foi verificado? Há uma maior evapotranspiração. O que é? Há um maior retorno de água para a atmosfera. Então ela não fica retida no solo. Isso é em torno de 50%. Quando você faz esse mesmo trabalho na seringueira, a gente nota que essa evapotranspiração é menor. E a água da chuva, principalmente, que é exatamente a água que a gente precisa segurar no solo, vamos dizer assim, a evapotranspiração é menor, exatamente pelo menor volume de folhagem que ela tem em comparação com a mata. Mas a eficiência das duas é fantástica. O mais interessante nessa pesquisa é a gente comparar isso aí e notar que uma mata, vamos dizer assim, de seringueira é tão eficiente quanto uma mata natural. Eu estava pensando aqui, enquanto o senhor estava falando, Antônio, então quer dizer assim, se, por exemplo, o produtor rural quiser implementar na propriedade um ILPF, por exemplo, ele pode adotar ali uma plantação, uma parte da plantação com seringueiras, é uma boa alternativa, então, para que ele, por exemplo, adote esse sistema integrado, por exemplo, de lavoura, pecuária, floresta, as seringueiras entram como uma boa alternativa? Sim, entra. Você tem que ter alguns cuidados com essa alternativa, né, de consórcio, porque o sistema radicular da seringueira, mesmo nos espaçamentos tradicionais de 8 por 2,5, de 3 por 7, isso varia um pouco, o sistema radicular dela é muito superficial, o sistema radicular de absorção de água e de elementos. É muito superficial, então tem que se tomar muito cuidado com esse sistema, tá? Agora, pecuária e floresta, para o caso da seringueira, não dá certo, porque o animal, o látex, quando ele flui, ele é um pouco adocicado. E o animal pode lamber isso aí. Além do mais, ele pode roçar, né? Coçar.
o corpo, vamos dizer assim, na seringueira e estragar o painel de sangria. Então, agora, o consórcio com outras culturas é muito comum. Você vê, por exemplo, cacau e seringueira é comuníssimo, café e seringueira, só que você tem que alterar um pouquinho o espaçamento, tá? No caso, você aumentar um pouco mais o espaçamento entre fileiras de planta, exatamente para você concorrer a menos essas plantas de consórcio, concorrer menos com água e nutrientes no solo. Bem, eu estava aqui pensando então que para o produtor rural que está nos assistindo, que desperta o interesse de repente em adotar esse plantio de seringueiras, é preciso então levar em consideração alguns cuidados, né? Precisa ele ficar atento à questão da localização, até mesmo a qualidade das mudas. Existem alguns cuidados, é preciso planejamento para poder fazer, de repente, adotar essas seringueiras na propriedade, né? Sim, Felipe, é extremamente. As mudas é o insumo mais importante da sua atividade. Além de ser o mais caro, né? Aí no custo final da implantação, o insumo mais caro é a muda. E você tem que escolher um bom clone adaptado naquela região, tá? Que já tem um histórico de boa produtividade, tá? E outra coisa, quando você vai fazer uma compra de mudas, você tem que fazer uma pré-seleção dessas mudas antes de levar para o campo. Porque se você leva para o campo uma planta, uma muda mais frágil do que a outra, essa muda mais forte concorre com essa mais frágil. E aí você vai ter uma muda menos desenvolvida. Essa concorrência aí é incrível, tá? Então você nota às vezes num seringal plantas diferentes em termos de desempenho, em termos de desenvolvimento de tronco. É exatamente por isso. Ou você implantou uma muda mais frágil, né? Ou você não fez uma seleção das mudas antes de levar para o campo. O ideal é o seguinte: você recebeu as mudas, você faz uma pré-seleção e leva as melhores para uma área, as intermediárias para outra e as inferiores para outra. E quando você vai fazer um replantio, você tem que manter as mudas replantadas na mesma idade da que você implantou, senão o seu seringal vai ficar totalmente desuniformizado. E outra coisa, você tem que levar em conta também o tipo de solo que você vai plantar. Quais os solos ideais para a seringueira? A gente nota que são os latossolos. Por quê? São os solos mais profundos. O sistema radicular dela é uma pivotante. Ela é extremamente profunda. E essa seleção diária é importante demais. Pois é, e enfim, a gente estava aqui comentando, você trouxe para a gente vários dos benefícios, né, dela, tem aí, enfim, questões de meio ambiente, a recuperação de área degradada, recuperação de solo, questão hídrica e também um assunto muito em voga aqui no nosso setor, é a questão do sequestro de carbono, né, do resgate de carbono. Então, ela também vem para ajudar, né, as propriedades rurais que precisam adotar medidas aí para aumentar essa pegada de carbono, ela entra como uma boa alternativa também, né? Sim, Felipe. Nós fizemos um trabalho com ela há uns anos atrás, inclusive editamos um livro exatamente mostrando esse trabalho. Comparativamente, Felipe, ela hoje, das plantas avaliadas, das culturas de cultivo, vamos dizer assim, ela é uma eficiência fantástica. Ela só perde em eficiência para a cana-de-açúcar, tá? Que é uma planta que fisiologicamente nós chamamos aqui na fisiologia de planta C4, são as gramíneas. Elas são mais eficientes em termos de resgate de carbono. Há vários trabalhos mostrando, inclusive trabalhos mostrando aqui na mata
né, essa região de matas, ou mesmo na região amazônica, existe áreas de mata onde o sequestro de carbono da seringueira é bem próximo de uma mata. Então, ela é extremamente eficiente. Além do mais, o produto final dela, que é o látex, ela tem praticamente quase 90% de carbono. Muito bem, Antônio. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui, trazendo esse assunto que para muita gente é de fato uma novidade quando surge, né, a seringueira como uma boa alternativa aí para a gente colocar em prática, implementar dentro, né, das propriedades, levando em consideração todos os cuidados, os planejamentos que você pontuou aqui para a gente. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, desejar um ótimo restinho de semana e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar numa nova oportunidade, seja sobre esse assunto, sobre outros assuntos. O canal está sempre aberto para o diálogo quando tiver uma novidade para trazer para a gente, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, Felipe. Muito obrigado.